Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast China para o Brasil. Eu sou o Jonathan Arcelli e essa é a Luana Oliveira. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre live commerce. Provavelmente você já viu lá no Instagram o pessoal vendendo produto, fazendo uma live provavelmente de 1 hora, mostrando todos os detalhes. Hoje você vai perceber e vai entender toda a dinâmica de basicamente como funciona, desde o começo do detalhamento do produto até o fechamento de venda. E para conversarmos sobre isso, vamos falar com o Xie, que ele tem uma longa trajetória no ramo do e-commerce e o currículo dele é tão extenso, ele já fez tantas coisas, que eu vou até que ler aqui um pouquinho para vocês. Ele é um dos precursores do mercado brasileiro de e-commerce e também é o principal especialista em negócios e investimentos digitais entre Brasil e China. Em 99, ele fez parte da equipe que criou o Submarino, que provavelmente vocês conhecem, que foi um dos maiores e-commerces do país. Em 2014, trouxe a Xiaomi ao Brasil como Head de E-Commerce Latam e atualmente é sócio da Yest, onde acelera negócios digitais aqui no Brasil em parceria com gigantes chinesas como AliExpress, Kawaii e TikTok. Faz parte do conselho da Fintech Global Líquido e é cofundador da rede de relacionamento Brasil-China Tech Network. Muita coisa. Quanta coisa, hein? Bastante coisa. É uma experiência longa, então bastante tempo de mercado, então deu tempo para fazer bastante coisa. Obrigado pelo convite. Bom, então vamos começar contando um pouco dessa sua trajetória, né? Você tem uma longa carreira no e-commerce, então conta pra gente como que foi parar no e-commerce, como que você consegue dar conta de tanta coisa. Fala um pouquinho. Acho que eu sempre dou um passo anterior, né, no início da minha experiência profissional. Venho, assim como muitas famílias asiáticas, chinesas, de comerciantes. E aí, quando eu comecei a pensar em qual carreira eu ia seguir, eu já tinha trabalhado com a família, então já tinha tanto uma área de comércio quanto de negócios muito já no sangue. Então, quando eu comecei a olhar no mercado, comecei a me deparar com várias opções, segui a carreira acadêmica em graduação em administração de empresas, mas o segmento eu comecei a tentar descobrir o que de fato podia ser interessante. Eu não tenho um background em tecnologia nenhum, mas eu falei, poxa, acho que esse negócio de internet pode ser bem interessante. E eu percebi o quanto ele pode ser um canal de negócios, um canal de vendas, etc. E aí o e-commerce casou muito com isso. Isso foi bem no início da internet comercial no Brasil. Até lembro claramente a primeira vez que eu vi a palavra e-commerce foi numa palestra, foi um dos precursores lá que criou a Booknet, isso foi em 96. Ele falou e-commerce e eu fiquei pensando, o que é raio, que é isso? E a internet naquela época? Era discado, ou você estava na faculdade, ou você estava num ambiente onde tinha acesso, não necessariamente para usuários finais, né? Era bem mais restrito. E aí quando eu vi isso, eu falei, puxa, acho que isso aqui pode ser interessante para vender coisas. E aí comecei a ir atrás, envolver e finalmente tive a oportunidade de trabalhar em empresas de internet, antes mesmo de trabalhar com e-commerce, quando estava na faculdade. Fui até monitor do laboratório de informática, foi quando eu comecei a me enveredar isso nessa área, e aí foi interessante até porque eu percebi o quanto muitas vezes a gente é técnico demais para falar as coisas, o usuário ele pode ter níveis diferentes, a gente não pode assumir que todo mundo entende, ou também que todo mundo não entende, então esse contato humano, logo no início, eu acho que me ajudou bastante, e também esse background familiar de comércio no mundo físico. Agora, quando você vê a maior parte das pessoas que trabalham, que começaram no meio online, não tem muita essa sensibilidade de ter um ser humano do outro lado. A gente lida como se fosse um e-mail, um código de usuário, de cliente, mas é alguém que está comprando. Então isso me ajudou bastante a ter essa visão. E depois, ao longo do tempo, fui participando de vários projetos diferentes. O que me ajudou, acho que de fato, foi a sorte de ter começado quando o mercado estava se construindo. Então, eu acho que isso sempre é importante para quem está início de carreira, poder ter esse tipo de oportunidade, para poder se desenvolver, ó, e não necessariamente entrar em alguma coisa que já está super madura, as oportunidades são mais difíceis, né? Então, tive essa sorte também, e essa visão de poder ter entrado. Eu lembro até muitos colegas meus da faculdade, a gente falava, o que você está saindo de uma... Eu estava saindo literalmente de uma consultoria internacional de grande porte, entrando em empresas de internet, eles falam, você tá maluco, o que significa isso? Todo mundo queria ir para banco, empresa de produto de consumo, indústria, e eu falei, vou para uma startup. Antes de me formar, então, já tinha trabalhado numa empresa
de internet, e essa empresa quebrou, inclusive, então eu já tive 2 aprendizados, um de mercado e outro de passar por empresas e perceber que esse negócio é de altíssimo risco, né? A maior parte das startups, novos projetos quebram em pouco tempo, né? Então foi um pouco nisso que eu comecei minha carreira no mercado de internet e principalmente comércio eletrônico. Bem legal. Agora a gente falando um pouquinho mais sobre live commerce especificamente, como que é essa dinâmica de transformar os espectadores em clientes em si? Eu acho que vale a pena também falar um pouquinho da nossa visão de live commerce, né? E acho que ao longo do tempo, principalmente nesses últimos 2 anos e o ano passado, ficou muito claro que o live commerce ele está atrelado a outras vertentes. Sozinho ele é você comprar através de vídeo ao vivo. Mas quando a gente pega o modelo chinês, que é o que a gente bebe na fonte diretamente, ele tem outras vertentes. Então, ao longo do tempo, nos últimos 3, 4 anos, no mercado brasileiro, surgiram várias iniciativas, várias empresas construindo esse negócio. E uma das analogias que a gente sempre fez foi o live commerce é a Polishop, a Shoptime, etc. Isso faz sentido quando a gente pensa, quando a gente percebe que a referência é o vídeo ao vivo. Mas quando a gente começa a utilizar e você percebe o quanto tem outras funcionalidades, o vídeo é só uma parte dos componentes. Talvez ele chame mais atenção, óbvio, é vídeo. Mas se tiver vídeo e não tiver chat, por exemplo, não tiver interatividade, ele é de fato comprar num vídeo. Então, ele é como se fosse um Shoptime, um Polishop da vida, que é um nível de interatividade muito baixo, que é como se fosse uma transmissão, um broadcast de TV. Você está lá passivamente assistindo, você pode até comprar, mas você está passivo. Então, eu acho que é importante delimitar isso. E o mercado chinês, o live commerce, ele surgiu dentro de um contexto de live streaming, então transmissão de vídeo para vários tipos de conteúdo, de educação, de entretenimento, e todos têm a parte de interatividade muito forte. Enquanto se a gente pensar no modelo ocidental, ele vem sim do Polishop, Shoptime, nos Estados Unidos, que o VC, que é o modelo mais passivo. Então, são 2 vertentes. E aí, quando nos últimos 2 anos, e principalmente no ano passado, com a entrada do Quai, com muita força nisso, a gente, e eu pessoalmente tenho falado muito em social live commerce. Então, o live commerce dentro de um guarda-chuva de social, de redes sociais, que tem mais uma série de características para poder, de fato, alavancar e tornar esse negócio muito mais forte. E aí tem a parte da questão do que você falou, da humanização, do usuário, etc. É fundamental isso, né? Eu sempre trago essa experiência de comércio eletrônico que a gente compra na internet de uma forma estática, de uma forma bidimensional, de uma forma passiva. Então você vai lá, entra no site, entra no app, compra porque aquela foto é bonita, compra porque aquele texto é legal, mas a capacidade daquilo converter um usuário numa venda é muito baixa. Você tem que querer muito comprar para de fato fazer essa transação. E aí quando a gente leva para o mundo físico, por exemplo, para uma loja, as conversões, que é a quantidade de pessoas que estão lá naquele ambiente para comprador, numa loja física é muito maior do que na internet, por exemplo. Você pega 100 pessoas que entram numa loja física, talvez 30, 40% compram. No e-commerce, 1 ou 2 compram dentro de 100. Então, a taxa de conversão é muito baixa, porque ele é estático, ele é passivo. Então, você, como lojista, como e-commerce, espera que o cara compre por causa da sua foto. Então, é uma atitude muito passiva. E aí, quando você traz um live commerce de alguém que está apresentando, falando, tem a possibilidade de interagir ao vivo, trazer argumentos, explicar, ou fazer engajamento através de entretenimento, informação, qualquer coisa, é muito mais poderoso do que esse bidimensional. Faz mais credibilidade até, né? Mais credibilidade, as pessoas se sentem dentro de um contexto maior. Quantas vezes a gente foi num shopping center, num lugar para ver pessoas, para estar numa experiência coletiva. E quando a gente fala no e-commerce, você sempre está sozinho. Você pode ter alguém do seu lado vendo o seu computador, mas você está numa atividade solitária e não é divertido. Assim, você pode falar qualquer coisa, mas não é divertido. Ele é uma experiência que é muito mais automática para a gente de comodidade do que de entretenimento. Acho que essa é a questão. E quando você traz um componente humano, todas as capacidades, funcionalidades, vamos dizer assim, de um ser humano, você pode se utilizar numa escala muito grande.
para transmissão para meia dúzia de pessoas ou para milhares de pessoas assistindo. Aproveitando que você comentou sobre a China, a gente se baseia muito no mercado chinês para fazer as live commerce aqui, tudo aqui, né, basicamente. Só que na China a gente observa que esse mercado, essa cultura de compra já é muito dominante. O live commerce lá já tem muito sucesso, porque o chinês já está bastante acostumado a comprar ali, fazer uma compra rápida. Enquanto aqui no Brasil eu acredito que a gente ainda está caminhando nisso. Como que você enxerga essa evolução do live commerce aqui, não só do live commerce, mas também do e-commerce em si, essa venda digital aqui pro público brasileiro? Legal, acho que a gente pode pensar da seguinte forma: o mercado chinês como um todo de comércio eletrônico ele é muito mais maduro, numa escala muito maior. Então ele já tem uma penetração dentro do varejo muito maior do que a maior parte dos países do mundo. E o que é interessante também, quando a gente fala de e-commerce, a gente sempre está falando de produto físico, aqui uma caneca, um celular, alguma coisa. Só que no contexto do mercado chinês, o e-commerce ele também pode ser produtos e serviços, pode ser alguma coisa digital. Não é só um produto físico. Então a gente tem esse viés, o que de certa forma nos limita como visão de negócios. Porque no final das contas, o usuário vai comprar qualquer coisa. Ele vai comprar um livro digital, vai comprar um filme na Netflix, ou desculpa, fazer uma assinatura na Netflix, ele vai pedir um carro no Uber, uma comida no Rappi, no iFood, enfim. Tudo é transação, tudo é e-commerce. Só que é e-commerce de serviço, de conteúdo, etc., de assinatura. Então, e a lógica é muito parecida, de eu estou fazendo uma transação. E quando a gente, no Ocidente, a gente começar a cruzar essas fronteiras, o nosso e-commerce ele vai, acredito, mudar para um outro patamar. Porque agora a gente sempre pensa nas limitações do mundo físico. Eu preciso entregar um produto para alguém. Então tem a logística, tem um ticket mínimo para fazer. Então a gente sempre, dificilmente você vai trabalhar no e-commerce com um negócio que custa menos do que R$10, não compensa entregar. Só que pode ser um livro digital que custa 50 centavos. Isso nos permite expandir muito a visão. Então, no mercado chinês, ele tem essa maturidade. O e-commerce, ele não vem diretamente como evolução do varejo. O e-commerce, ele é um negócio que nasceu na internet, nasceu digital, enquanto que no Ocidente, principalmente no Brasil, todos os principais players de e-commerce, eles são versões online de varejos físicos. Obviamente, tirando o Mercado Livre. Mas ainda é muito nessa visão transacional. E nos Estados Unidos a Amazon também, mas é tudo sempre transacional. Então, ele tem muito viés e tem as limitações e tem todo o legado que é de um negócio que sempre comprou e vendeu. E isso também sempre nos dificulta nessa expansão do negócio. Então, quando você pega um e-commerce no Ocidente, no Brasil, o cara tem uma cabeça de varejo. Eu vou comprar e vender. Eu vou ganhar meu dinheiro na margem do produto. Quando você pega na China, 80% a 90% do e-commerce são marketplace, que são plataformas que permitem que vendedores vendam os produtos, terceiros vendam. E aí ele se olha como uma empresa de tecnologia, tem que trazer funcionalidades, tem que trazer otimização, tem que trazer melhoria da performance como um todo. E aí, dentro disso, é mais fácil encaixar novas modalidades, novas funcionalidades, como social commerce, como live commerce. Quando a gente fala aqui no Brasil, o cara fala assim, olha, eu estou usando a internet como canal, então tudo que for diferente, para ele é um empecilho. Ele não tem capacidade tecnológica, porque não é uma empresa que tem background técnico, e tem uma visão muito limitada ao que ele sempre faz. E é simplesmente mexer para colocar para a internet. Então, eu acho que isso tudo nos restringe bastante. Aí é o que no mercado chinês pode ser uma inspiração e uma visão muito interessante de vamos tentar fazer e-commerce, vamos tentar fazer negócios digitais de uma forma mais ampla do que simplesmente vender o produto físico e entregar no usuário. Eu acho que, de qualquer forma, o Brasil, ele, assim como todo mundo, o mundo inteiro passou pelo período de Covid, teve essa digitalização forçada, mas também depois, o pós-Covid, teve um recuo para uma boa parte das empresas e os usuários também voltaram um pouquinho para os comportamentos anteriores, mas não no mesmo nível. O live commerce e o social commerce, todas essas novas modalidades, e o que é interessante agora é que não depende simplesmente da oferta dos serviços pelas empresas locais. Então, anteriormente, até 4, 5 anos atrás,
para ter um serviço como um live commerce, uma funcionalidade como social commerce, dependia que nossos players, nossas empresas locais fizessem isso. Agora, com toda a visão de cross-border e com as empresas internacionais entrando no Brasil, tudo isso acontece aqui. Então, não preciso só olhar para o que está acontecendo no mercado internacional. Está acontecendo aqui. Então, um player como, não sei se eu posso falar nomes, vai, Shopee, Shein, trazem funcionalidades que não existia antes. O AliExpress traz gamificação que muita gente nunca nem tinha percebido que acontecia. Na Shein você faz o check-in, ganha pontuação. Qual e-commerce faz isso? Ninguém faz. Isso dá um nível de engajamento, de frequência de uso que não existe no mercado tradicional, no mercado brasileiro. Porque é aquela visão de simplesmente de varejo. A minha habilidade é comprar barato para vender. A habilidade dessas empresas e plataformas é conseguir engajar o usuário, fazer que ele fique mais tempo e vai comprar. Então, essas são visões novas que a gente vem desenvolvendo nos últimos 2, 3 anos no Brasil. Então, você acha que as redes sociais ela facilitou muito a integração do live commerce para que haja essa dinâmica com o público? Então, ela é a principal chave para o live commerce hoje? Eu acho assim, o live commerce ele tem, você pode fazer, vamos dizer assim, você pode fazer a partir de determinadas plataformas. Você faz a partir do seu próprio site, então você é uma empresa, você é um lojista, você tem um site ou um aplicativo, você faz a live a partir de lá, usando uma plataforma. Ou você faz a partir do Instagram, do Facebook, etc., onde você tem uma base de seguidores, faz uma transmissão. Só que a transação vai acontecer em algum outro lugar, no seu site, porque no Facebook você não fecha pedido. Então, você pode ter a funcionalidade vídeo, chat, e vai fazendo. E agora as plataformas mais recentes, que é o Kwai e o TikTok, que vai lançar essa funcionalidade, e é o que os grandes players já fazem na China, são as redes sociais que têm essas funcionalidades de vídeos, tanto ao vivo quanto gravado, e pode ser transacional. E essa é uma coisa que o mercado chinês traz muito diferente, né? A rede social que é transacional, não a rede social que gera tráfego para um outro lugar, então que é baseado em publicidade. Essas redes são transacionais, você compra sem sair do lugar. Troca o usuário de canal, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta que eu ia fazer mais pro final, mas vou aproveitar o gancho sobre usar a plataforma e já comprar o curso ali. Tem até um projeto novo que você está atuando agora, que é isso de comprar o curso no Kwai. Como que funciona esse projeto? Eu acho que é exatamente essa visão que eu comentei agora há pouco, que a gente pode comprar produtos físicos, comprar digitais, comprar conteúdo, comprar qualquer coisa. E é a mesma analogia da rede social transacional. E aqui no caso do Kwai, nesse projeto, literalmente, ao invés de só vender produto físico, que já foi lançado desde o ano passado também, esse de produtos digitais, que são principalmente os cursos, poderem também serem vendidos através da plataforma. Então, eu vou lá, vejo alguém fazer um vídeo sobre uma expertise que ele tem, sobre um conhecimento, ele vai transmitir aquilo lá, e ele fala assim, depois, olha, se você quiser comprar, quiser mais informações, eu estou vendendo um curso sobre esse conteúdo. E ao invés também de levar o usuário da plataforma do Kwai para um site, para uma landing page, para algum outro lugar, aperte o botão aqui dentro desse próprio vídeo e compre. Então imagina assim, não preciso nem ser muito expert para perceber o quanto isso diminui a fricção e o conflito do usuário de, poxa, vou ter que sair, não vou saber onde entrar, não vou desistir, não estou com preguiça, qualquer motivo que ele tenha. Essa quebra é muito grande. Então, vender qualquer produto, e nesse caso desse projeto, vender cursos, que inclusive é mais fácil ainda, né? É um projeto que vai deslanchar nesse ano, com certeza, até porque o mercado brasileiro é um dos que tem mais força nesse segmento de infoprodutos. Você vê em qualquer rede social, no Instagram, Facebook, uma quantidade gigantesca de cursos sendo vendidos, tanto por infoprodutores, especialistas, quanto por instituições, universidades, até empresas também. Então, trazer isso dentro de uma plataforma transacional vai melhorar muito a performance e vai criar novas oportunidades, com certeza. Até porque nas outras redes sociais, o Instagram, por exemplo, se você aperte aqui para comprar o curso, tem que sair da plataforma, vai para uma outra para preencher um cadastro. Exatamente. E do Kwai a pessoa aproveita que está ali vendo um vídeo, já compra, já vê ali mesmo no próprio aplicativo. Exatamente. Tudo centralizado. E o que é interessante, depois que eu já fiz uma compra,
já tenho o cadastro, na segunda vez, literalmente só preciso clicar comprar. Nem o cadastro preciso mais preencher. E no caso de produtos digitais, eu recebo na hora. Eu consigo acessar. E faz super sentido, né? Porque o produto é conteúdo. Então, e eu estou vendendo o conteúdo através de outro conteúdo, fazendo publicidade, enfim. Então, parte, por exemplo, do curso pode estar disponível gratuitamente para servir de marketing, de publicidade para isso. Então, são oportunidades muito moldáveis, muito customizáveis para cada um dos casos que a gente tem, né? E na China esse modelo de negócio já dá bastante certo. Super certo. Ele está dentro desse contexto mesmo de vendas via redes sociais. Então, vender curso, vender. Tem uma parte, até uma curiosidade, uma categoria que é de literatura online. Isso a gente vê pouco em outros países, mas eles vendem bastante livros através de capítulos. Então, você compra, da mesma forma que a gente está falando de curso, ao invés de ser um curso, é um livro ou é uma série um PDF, em qual formato qualquer, onde eu leio 3 capítulos gratuitamente, depois, sei lá, os restos eu tenho que pagar. Então, imagina uma série, uma novela, uma coleção de livros, eles chamam de literatura online. Então, é a mesma analogia disso. No Kindle tem muito isso, que você compra a amostra do livro, lê um pedacinho e aí tem que comprar para ler o restante. Exatamente. E aí, nesse caso, integrado já com as redes sociais. Bem legal. Eu queria uma opinião sua, como especialista em e-commerce. Eu vi muito podcast falando que o varejo está morrendo cada vez mais por conta, né, dessa transformação. Você acha que o live commerce ele vai ajudar a matar, entre muitas aspas, o varejo em si, ou ele vai ajudar de alguma forma a transformar completamente o mercado? Eu acho assim, o varejo físico, ele traz... Vamos lá. Eu acho que tudo a gente tem que explorar o máximo da característica e das diferenças de cada funcionalidade, cada tecnologia, cada conceito. O varejo físico, a diferença é o físico. Então, a presença é ir naquele lugar ou aquela loja está disponível no meio do caminho que eu vou para a faculdade, para o trabalho, a localização. Então, se a gente não explorar isso, os varejos físicos que não explorarem esse diferencial vão morrer. Então, assim, não está bem localizado, ou uma loja que não tem uma experiência legal e simplesmente existe. Tem muito disso, que são muitas vezes umas pequenas lojas. Infelizmente é isso. Mas se eu posso, obviamente, se eu tiver um preço super diferenciado, uma experiência legal, uma experiência mais humana, enfim, tudo que eu puder trazer de diferencial vai permitir que exista. Mas a gente tem um digital que potencializa muito mais coisas. Eu não preciso ir até a loja física. Então, isso eu tenho que conseguir complementar, conseguir compensar na loja física. Eu acho que é o seguinte, as lojas físicas, ou qualquer canal, ou qualquer empresa de varejo, ela vai ter que entrar no online, a não ser que ela, no físico, ela traga uma experiência tão única, que eu não consigo replicar de uma forma ou com a tecnologia atual existente. Talvez agora o Vision Pro nos traga algumas coisas. Mas só para dar um exemplo, tem agora vários desses bares, restaurantes secretos, o fato de ser secreto, ele traz uma coisa que no online não vai ter. Então, de repente, tem uma loja secreta. Não existe isso, mas tem restaurante. Mas imagina que tenha alguma coisa que eu só vou conhecer se eu for naquele espaço físico. Então, são coisas que a gente tem que explorar. Então, o varejo físico, o que vai morrer são varejos físicos que não trouxerem um diferencial. Se ele trouxer internet, se ele trouxer o e-commerce, ele tem a possibilidade de atingir mais gente e um potencial maior, mas também tem que trazer uma experiência, aí sim, entre o live commerce. Acho que o live commerce, ele potencializa o alcance dessa humanização para muito mais além da loja física. Então, se eu vou naquela loja, tem um vendedor que eu adoro, e tem N situações que a gente vive isso, né? Eu vou naquela loja por causa daquele cara que me atende bem. E aí, aquele cara que atende bem, ele só está atendendo uma pessoa ao mesmo tempo. Mas se eu colocar uma câmera e um celular na frente dele, aquela capacidade que ele tem lá pode atingir muito mais pessoas. Que é o que aconteceu no mercado chinês com os grandes apresentadores. Muitos deles têm a origem em vendedores de loja física. Então, o cara tem capacidade de vendas, técnicas de vendas,
tem habilidade, conhecimento de produtos, era especialista em alguma coisa, e colocaram ele na frente de uma câmera e não teve mais essa limitação do espaço físico. Então, acho que quanto mais a gente puder casar essas coisas, melhor. E quando, por exemplo, o empreendedor já tem a loja dele online ali e ele quer começar a entrar no mundo do live commerce, qual você acredita que sejam os desafios que ele pode encontrar nesse meio do caminho? Eu acho que o principal desafio é botar o rosto. Esse é o principal desafio. Acho que, assim, tecnologia não é problema. Sistemas, nada disso é problema. Porque a gente, de uma forma ou de outra, isso se resolve. O que é difícil para a maior parte é ligar a câmera e começar a falar. E então, o que eu sempre falo para as pessoas, você pode começar a testar sem estar transmitindo. Coloca uma câmera, começa a gravar, filma para você assistir. Muita gente talvez nem queira fazer isso, então é difícil de fato. Isso para pequenos lojistas. Acho que para empresas maiores tem esse mesmo problema, só que é colocar o rosto de alguém representando a sua marca. Então imagina que você é uma empresa que tenha 20, 30 anos, 50 anos de existência. E aí tem já um mercado consolidado, tem um monte de coisa, e aí fala, pô, eu vou ter que fazer um live commerce, vou ter que botar alguém. É a mesma coisa quando ele teve que fazer propaganda na TV, contratar um garoto propaganda, escolher um monte de gente. Só que tem não vou dizer uma situação pior, mas um dificultador é que aquilo é ao vivo. Então uma coisa é gravar, posso editar, se não foi bom, jogo fora. Só que tá falando ao vivo, posso falar um monte de coisa que não vai ter controle. Essa é a dificuldade das marcas grandes entrarem no live commerce. Então, cada perfil de empresa tem as suas questões para lidar com isso. Mas o que é importante, eu acho que é sempre começa a fazer. Depois de fazer uma, duas vezes, você vai começar a testar. E tem N casos de pessoas que começaram a fazer e nem descobriram talentos que nem sabia que tinha, né? Começar a falar para as câmeras, ou descobrir pessoas na equipe que tem essa capacidade de fazer. Então, acho que esse é o principal desafio. Tecnologia, plataforma, tem um monte. Uma questão que todo mundo fala, poxa, não tem audiência, você vai ter que investir em mídia, ou construir uma base, alguma coisa você vai ter que fazer. Ele dificilmente alguma coisa que a gente consiga fazer agora sem investir nada. No mínimo você vai investir seu tempo, seu esforço, seu estudo para as coisas. E como todo mundo tem um monte de concorrentes, você não pode esperar que você consiga fazer alguma coisa tendo 10, 20, 50 concorrentes sem investir nada. Então sempre tem que ter algum tipo de esforço para fazer. Então empresas começam a fazer, as pessoas começam a fazer, indivíduos fazerem, treinarem, se acostumarem com esse formato para eventualmente conseguir explodir na frente. Até que você falou de contratar a pessoa para fazer a venda para você, fazer a live, live shopper, que chama a pessoa que faz, não é? Uhum. E aí eu vejo que isso é uma profissão que está crescendo bastante também, né? Tanto que até se você abrir o Quai, por exemplo, tem muita live shop e normalmente a mesma pessoa ali vendendo para várias lojas. Você acha que essa profissão também é uma profissão nova, né? Porque é novidade. Como que, de repente, a pessoa se interessa para se tornar uma live shopper? Qual seria o caminho, assim? Cada um dá um nome específico, né? Live shopper, eu não tenho certeza. Chamam de apresentador. Apresentador, é isso. Até exatamente porque ele serve para vários canais, vários formatos. Então, o que também nos mostra que pode ter pessoas que têm um talento que tinha em outra profissão que vai trazer para cá. Então, simplesmente tem o talento de apresentar, de falar, já fazia no vídeo, fazia na loja e agora vai fazer na live. Então, só que ele está fazendo ao vivo. Então, o talento não muda. Então, o que a gente tem que conseguir é explorar, treinar essas pessoas. Por isso, se chama simplesmente host. Amanhã surge um outro formato, um outro canal, que esse host vai lá e consegue fazer também. É o talento humano da apresentação, de conseguir transmitir, conseguir engajar, conseguir convencer. Acho que é isso. E, de fato, é uma oportunidade nova. Exige tanto esse talento quanto uma dedicação. Acho que quando a gente fala de fazer uma live, aqui, a gente está fazendo esse podcast, vai durar 40 minutos, uma hora. Então, tem que ter um treinamento para fazer, tem que fazer um roteiro. Não é uma coisa que eu vou ligar e posso fazer
na hora. Pode até ser que você tenha um talento nato de, poxa, falar durante 1 hora sem pensar, sem planejar, mas é difícil isso. E também você consegue fazer 1, 2 vezes, você não vai fazer todo dia, você não vai fazer durante meses a fio fazendo isso. Então, existem algumas preparações, mas sim, absolutamente, é uma oportunidade gigantesca. Até porque, diferente talvez de outros modelos onde eu vou vender no e-commerce, eu tenho que criar uma empresa, tenho que estruturar. Aqui eu posso ser um apresentador e vender produtos de terceiros. Eu posso ser só o talento. E a rede social, e por isso que é o Social Live Commerce, nos potencializa isso. Você acabou de comentar, às vezes a mesma pessoa pode fazer live para fazer conteúdo para várias pessoas, para várias empresas. Eu vou virar um rosto reconhecido, expert em determinada categoria, as pessoas vão me contratar, as marcas vão me querer para fazer, porque eu vou estar mais capacitado, eu vou ser reconhecido, eu vou ter autoridade, e quando eu falar alguma coisa, as pessoas vão acreditar, porque eu já venho de uma experiência, de um tempo de exposição, que fala assim, o cara não vai falar qualquer besteira, porque ele já está no mercado há um tempo. Ele entende do que está falando. Não é alguém que cataram na rua e está falando de uma coisa que não faz sentido nenhum. Então é uma oportunidade gigantesca. Eu diria que talvez nesses últimos anos seja uma das maiores, até porque ele é, de novo, vinculado a redes sociais. Então é quando individualmente podemos entrar para fazer as coisas. É isso. E é live streaming o nome que tava na minha cabeça. Eu falei live shopper, aí depois eu pensei, né, live streaming também é outro nome. Então, é por isso que assim, ela tem uma relação com live stream, assim, muitas vezes a gente chama de streamers. No Brasil tem também esses streamers vêm muito dessa área de games, de esportes, então são as pessoas que ficam transmitindo jogos, competições, e é tudo transmissão, então se a gente chamar de streamer também vale, chamar de host também vale. Eu acho que a gente criar nomes específicos nos ajuda a vender mais isso, né? Fala, poxa, eu sou o único live shopper, eu sou maior. Aí nos ajuda a posicionar. Mas de fato, eu acho que esse mercado ele está só começando. Assim como, por isso que eu falo assim, muita gente fala, poxa, eu fiz live, não deu certo, fiz 1 ou 2. Tem gente que, sim, a gente está em 2024, tem muita gente ainda discutindo e-commerce. Bom, mas o e-commerce já é gigantesco. Mas, e por outro lado, tem muitas empresas que demoraram anos para conseguir amadurecer. Então, não é uma coisa assim de uma hora para outra. Pode ser que seja. Pode ser que você tenha muita sorte, um talento que te fez explodir de uma hora para outra, porque as redes sociais permitem isso. É diferente de uma loja física que depende de um monte de investimento, de pessoas passarem. Rede social, principalmente com a TikTok, que trabalham muito por algoritmo, essas coisas, permite que você exploda de uma hora para outra. E começa a vender em poucos meses. A gente está vendo, aliás, isso é interessante trazer, a gente está vendo muitos casos no TikTok Shop nos Estados Unidos, no Sudeste Asiático, de pessoas que começaram há poucos meses, às vezes 2, 3 meses, já estão vendendo na casa de milhões de dólares. Isso é uma coisa que não existe em nenhum negócio. A não ser, talvez, se a gente pensar um pouco, poxa, cripto, talvez tenha permitido isso. Mas existia um investimento, que você precisava comprar as moedas, o risco muito maior, era muito mais, talvez, especulação. Aqui é um negócio que é mais consistente, é um negócio de comércio, que depende do seu conhecimento, da sua capacidade, do seu talento. Então, se abrem novas oportunidades, numa escala que não existe em nenhum outro negócio. No Sudeste Asiático, alguns países, você tem centenas e milhares de lives acontecendo diariamente, todos os dias. Então imagina, sim, 100 mil, 200 mil, 500 mil pessoas fazendo live, vendendo produtos. Onde a gente poderia ter, sim, dentro de uma janela de 2, 3 anos, uma escala, um negócio surgindo assim de uma hora para outra, né? E hoje a gente pode ver já o live commerce, o e-commerce e tudo mais fazendo muito sucesso. Hoje você já vê que deu certo e é isso. Ao longo da sua trajetória, você consegue lembrar de alguma experiência ou algum insight que você teve em algum momento que falou, caraca, isso pode dar certo? Teve algum momento específico que você percebeu? Eu acho que é essa questão do engajamento. Quando foi a primeira vez eu percebi um exemplo ao contrário. Eu lembro que uns 4, 5 anos atrás eu vi uma live transmitida pela Amazon, tentando fazer live commerce. Tinha lá um estilista super famoso e uma apresentadora bacana. E ela estava entrevistando o cara, falando de tendências, essas coisas. E estava mostrando produtos.
e os dois conversando numa live. E aí, só que tinha milhares de pessoas lá, era a Amazon, só que eles não engajavam com o público, eles pareciam só conversavam entre si. E aí chegou uma hora, eu falei, será que é ao vivo isso? Eu fiquei na dúvida. E aí quando eu percebi, eu falei, isso daqui não é uma live, ou não é um live commerce, isso daqui é uma transmissão de vídeo. Ponto. Não engaja. Então, ao contrário, isso para mim, então, o momento do clique foi o exemplo oposto. O que não se fazer é não engajar. É simplesmente chegar e começar a transmitir, falar sozinho. Isso é fácil. Qualquer um faz. Só que o que é difícil, de fato, é engajar as pessoas, começarem a te perguntar, você tá lá falando da sua caneca e o cara falando de uma coisa, perguntando, e o cara, todo mundo querendo atenção, e você conseguir nessa dinâmica de responder rapidamente. E isso é a grande capacidade desse público, desse modelo. E acho que é o que consegue fazer a conversão. Transmitir, gravar vídeo não é difícil. O difícil é conseguir fazer na hora. E acho que essa é a sacada que quem conseguir dominar essas capacidades vão conseguir ter mais sucesso nesse modelo. E é um negócio difícil. Eu tava assistindo algumas lives essa semana, como a gente ia falar sobre isso, e é a pessoa ali, aí enquanto ela responde um comentário sobre o que ela tá vendendo na hora, aí tem alguém falando de um produto ali que ela comprou na semana passada, pedindo ajuda para aquele produto. Sim. Aí ela pega, com o celular tá aqui gravando, ela pega outro celular para falar sobre o produto que o outro cara falou, tipo, tudo ali ao mesmo tempo, né? Imagina assim, uma feira livre, com 50 pessoas em cima de um vendedor e todo mundo querendo... E às vezes tem alguém ali que aparece só querendo que... manda um beijo. Manda um beijo. Mas é por isso que assim, no limite dá para fazer live com uma pessoa. No limite dá. Assim, se eu quiser, eu faço aqui sozinho. Mas é isso que você falou, é um baita trabalho. É difícil. Então o interessante é ter uma equipe. 2, 3 pessoas atrás, no backstage. Um fica respondendo no chat. Então eu estou falando, eu engajo com algumas pessoas, mas tem algumas perguntas mais operacionais. Fiz um pedido, não chegou. Como que faz pagamento? Como que usa a app? Eu vou falar também com o apresentador, mas também alguém no chat digitando, respondendo, falando suas coisas. Ou não. E mais uma pessoa que é uma pessoa de produção. Vai falar, olha, apresentador, fulano de tal perguntou isso, porque também o chat fica bombando, você não consegue ver. Principalmente se tem muitas pessoas assistindo, conversando, o que é ótimo, inclusive, né? Mas, por outro lado, é difícil de acompanhar. Então, falando, alguém perguntou isso, qual que é? Mostra de novo aquele produto. Eu mostro. Então, essas habilidades e essa montagem de equipe que é importante para conseguir fazer isso. Eu tenho uma pergunta pessoal aqui. Eu vejo muita tendência, né, dessa parte de e-commerce. Teve um boom de infoproduto, depois do infoproduto surgiu o PLR e tudo mais, e depois foi o dropshipping, você falou de cripto, live commerce agora muito forte. Você vê alguma outra tendência pós live commerce? Eu acho que, não diria pós, mas elas convivendo, se adicionando as coisas. Então, tem tudo isso, as coisas se coexistem. Então, da mesma forma que a gente falou, loja física não vai morrer e rádio não morreu. Eu sou fãzão no jornal. Alguns talvez diminuiu muito. Jornal impresso com certeza. Revista quase ninguém mais lê. Sim. Banca de jornal quase não existe mais, né? Mas outras coisas convivem muito bem nisso. Então, eu diria que social commerce, live commerce, tudo vai adicionando nisso. E o que é importante é que as empresas consigam adicionar essas tendências dentro do seu negócio. Porque a maior parte a gente enxerga eles ficando muito fechados na caixinha do seu modelo. Poxa, está começando a surgir alguma coisa? Vou esperar, tudo bem. Eu acho que é válido você entender se aquilo lá vai virar ou não, porque muitas vezes é um grande esforço de dinheiro para investir numa nova tendência e que amanhã vai morrer. Então, é válido isso. Ou se o seu modelo, se a sua visão é de super visionário, super inovador, que vai entrar em tudo. Aí é outra história também. Mas uma coisa que eu acho que vai adicionar mais é a questão de gamificação. Então, além de live, essa interação, formas de entretenimento junto com as compras, que tornam mais social, tornam mais divertido, aumentam o resultado e trazem, e a galera tá mais engajada, do sistema de comprar, entrar, vi uma caneca, custou isso e eu vou comprar. Mas também não invalida isso. Teve algumas semanas atrás, alguns meses atrás, se ficou circulando o vídeo
de uma streamer, de uma host chinesa, fazendo live, ela pegava um produto, falava o preço, jogava. Fazia, jogava. Isso aí, muito rápido. É bizarro, Não né? dava nem tempo de ver, Não dava rapidinho. tempo. Mas aí o que acontece? É uma explicação muito simples. O usuário, ele já está acostumado àquilo lá. E muitas das vezes, aquela live, os produtos que estão lá já foram anunciados antes. Então eu entrei na live já sabendo o que é. Eu não, assim, não necessariamente preciso ficar assistindo. Então toda a questão, poxa, eu tenho que fazer explicação. Sim, é um modelo. Mas por outro lado, também vai coexistir isso. Então da mesma forma que tem um supermercado, autosserviço, você entra e compra sozinho e não quer falar com ninguém. Então, por isso que às vezes você entra no hipermercado, tá cheio de filas, você fala, não quero entrar nesse negócio, vou entrar numa loja de bairro. Por outro lado, algum momento você quer ter um carinho, uma atenção, uma explicação maior, você vai querer conversar com alguém. Então, todo mundo tem comportamentos e momentos que valem para essas coisas. Por isso que as coisas vão conviver. E aí o social vai conviver, o e-commerce normal vai existir. Às vezes você quer entrar, só clicar e comprar. Tudo bem. Comparar preço e acabou. Outro lá, um momento você quer tirar dúvida, outro você quer jogar, outro você quer fazer isso. Então essas coisas vão engajar. O que é importante é elas funcionarem estrategicamente bem. Legal. E no final tem pro público para todos eles, né? Tudo. E acho que assim, público, preferência para tudo. A gente desenvolver, não é desenvolver comportamentos, mas explorar interesses ou preferências através dessas ferramentas. Então a gamificação é a gente trazer ferramentas para as pessoas se divertirem. Da mesma forma também, o próprio live commerce no vídeo, ele é ligado ao entretenimento, conteúdo. Então, é trazer conteúdo para o processo de venda também. Então, como antes a gente tinha muitas vezes vídeos mais longos, ou merchan, essas coisas com os produtos mais interagindo, ou os próprios programas de TV que mostravam os produtos, né? Então, é entretenimento e conteúdo no processo de venda. Não é aquela venda estática, é venda passiva. É tudo ajudando a engajar mais. Né? Tem mais alguma pergunta? Só engasguei aqui. Eu finalizei aqui. Tudo certo. Então, antes da gente finalizar, tem algum outro recado, alguma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal? Alguma dica? Ou o que você quiser falar? Acho que a gente chegou a comentar no meio dessa conversa. É detectar essas tendências e testar. Às vezes não vai dar certo, às vezes não é para você. Isso pode ser o caso. Não faz sentido na sua estratégia. Então, live exige um certo investimento de tempo, de preparação. Pode ser muito fácil também, mas o que tem que entender, assim, a gente tem que entender a essência da tendência. Não é simplesmente porque vem uma tecnologia nova, está todo mundo falando e a gente vai entrar por entrar. E a live é uma coisa, que é o que a gente falou, que é a humanização. Então, o e-commerce é estático. Você compra sem ninguém, mas quando tem um ser humano lá, e daqui a pouco, o que é interessante, porque já tem live commerce com bots, com inteligência artificial, que quase está regredindo, ou está automatizando, digitalizando esse processo, né? Então, mas de qualquer forma é um ser humano que está lá, e é numa escala muito grande. E também dá a possibilidade a novos negócios. Acho que é uma janela de negócio, principalmente para pequenos, para pessoas que estão começando, que podem competir com empresas que já estão estabelecidas, mas que não têm essa habilidade ou não querem fazer isso. Então, quem quiser entrar numa nova tendência, num novo modelo de negócios digitais, live commerce pode ser a grande oportunidade. Muito obrigada pela sua participação, foi uma honra te receber aqui. Espero que vocês também aproveitem muito todas as informações que a gente disponibilizou por aqui. E se você quiser acompanhar mais notícias sobre o Brasil e a China, acompanhe o nosso blog, chinatbrasil.com.br, e tem as nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, YouTube, @chinatbrasil, e o Facebook, que é @C2BIEST. Vai aparecer aí na tela para vocês. E se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, deixe seu joinha, se inscreve no canal. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, também deixe o seu curtir lá, tá bom? Obrigado por nos acompanhar, obrigado, por essa oportunidade de a gente conversar junto. E é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.